Nosso trabalho tem como tema a análise da esperança e da espiritualidade do portador de doença renal crônica em diálise peritoneal. A doença renal crônica é um sério problema de saúde pública com aumento na prevalência e incidência, frequentemente associada a hipertensão, diabetes e glomerulonefrites. A progressão da doença vai existir uma terapia substitutiva renal, que é a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Os pacientes em tratamento dialítico vão enfrentar limitações físicas e emocionais, como o uso de catéter, restrições de atividades diárias, além da ansiedade e estresse associados à doença. Nesse contexto, o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento situacional são muito importantes, e uma delas é a adoção da esperança e espiritualidade barra religiosidade. Para fundamentar nosso estudo, foi utilizada a teoria da autotranscendência de Pamela Reed, e ela traz 3 conceitos básicos, que é o de vulnerabilidade, autotranscendência e bem-estar. A vulnerabilidade, ela estimula uma maior autotranscendência, que por sua vez leva a um maior bem-estar. E dentro do contexto dos doentes renais crônicos, a autotranscendência, ela corrobora com a aceitação da enfermidade. Sendo assim, o objetivo do estudo foi analisar a espiritualidade, a esperança e a qualidade de vida no enfrentamento da diálise por pacientes com doença renal crônica. E a pergunta que norteou o trabalho foi: a espiritualidade e a esperança influenciam na qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica em diálise peritoneal? Nosso estudo é transversal analítico misto com estratégia de abordagem sequencial explanatória. Do total de 96 pacientes do programa de diálise peritoneal, restou uma amostra de 69 pacientes. Para a coleta de dados quantitativa, foram utilizados um questionário clínico-demográfico, a escala de esperança de Hurt e o instrumento RUCOL. Para a análise qualitativa, foi feita uma gravação de entrevista embasada na teoria de autotranscendência de Pamela. Os dados coletados, eles foram analisados em 2 etapas. Primeiro, os dados quantitativos foram tabulados na planilha do Excel e analisados no programa SPSS, onde foram utilizados alguns testes. Na análise qualitativa, o corpus das entrevistas foi submetido ao software Iramutec. A elegibilidade foi com base nos resultados satisfatórios e as entrevistas foram encerradas com quantitativo de 15 por saturação da amostra. Em relação aos resultados quantitativos, o sexo feminino foi predominante, com uma média de idade de 56 anos. Além disso, a maioria dos participantes eram casados, possuíam filhos que residiam com eles, eram pardos e professavam a religião católica. Em relação à escala de esperança, o score médio foi de 38,78. Já na escala de RUCOL, os resultados variaram de 8,5 a 20, com uma média de 17,28. O teste Mann-Whitney também apresentou tendência à significância com P igual a 0,08. Pelos p-valores, a gente pode dizer que não houve diferença significativa dos valores de score entre as escalas, e pelo teste de Cross-Cowley foi identificado que os participantes com idade entre 60 e 69 anos apresentaram scores mais altos nas duas escalas. E para análise de correlação entre as escalas, foi utilizada a correlação de Spearman, e a gente observou uma correlação moderada positiva, com um R igual a 0,545 e um P igual a 0,01. Isso indica que, conforme os níveis de esperança aumentam, também ocorre um aumento na qualidade de vida relacionada à espiritualidade, religião e crenças pessoais. A análise qualitativa resultou na construção de um dendrograma com 2 eixos distintos. O primeiro eixo, denominado Rede de Apoio e Desafios Pessoais, foi composto pelas classes 5 e 1. O segundo eixo, denominado Limitações e Ressignificação, formado pela classe 3, e pelo subeixo Fé, Esperança e Qualidade de Vida, constituído pelas classes 2 e 4, representou 69,6% dos segmentos do texto. Em relação à discussão, os resultados obtidos na escala de esperança indicaram que, apesar das adversidades enfrentadas, a maioria dos participantes obtiveram pontuações acima da média e muitos alcançaram scores elevados para o nível de esperança. Quando questionado sobre sua situação atual de saúde, a maioria não se considerou doente, e esse resultado reforçou um estado de bem-estar e uma atitude otimista em relação à doença pelos participantes. E os resultados, eles também afirmam a ideia de que a esperança está intrínseca à capacidade do ser humano em se adaptar a diversas situações de vida e corrobora com a melhora da qualidade de vida. Já na análise por faixa etária, os idosos apresentaram maiores scores nas 2 escalas e não houve diferença significativa pelos p-valores. Isso ratifica que fatores subjetivos, como a capacidade de autotranscendência, pode ter um papel maior na forma como os pacientes, especialmente os idosos, lidam com a sua doença. A pesquisa, então, vai provar que muitos pacientes acreditam sim que a fé em algo superior podem ajudar na cura de suas doenças. Além disso, a esperança é fundamental para a adaptação às dificuldades da vida, permitindo que os indivíduos superem desafios e reajustem seus objetivos. Além disso, o papel do enfermeiro é crucial na abordagem das questões espirituais do paciente, por ser o profissional que está em linha de frente com esse público. Em relação às considerações finais, a gente conclui que a espiritualidade ela é significativa no processo de adaptação e enfrentamento da diálise. As crenças espirituais e o manejo da doença influenciam positivamente na qualidade de vida e a esperança. Os pacientes que têm uma forte base espiritual tendem a relatar níveis mais elevados de esperança e uma qualidade de vida melhorada. A esperança, de fato, é um fator crucial na resiliência dos pacientes, e a correlação moderada positiva entre os scores das 2 escalas teve um valor altamente significativo, com P igual a 0,01. Essas foram as nossas principais referências. E obrigada.